Olá, queridos amigos e irmãos, dando continuidade ao nosso estudo da obra de André Luiz, Psicografia do Chico, o livro Nosso Lar, onde no vídeo anterior nós vimos no capítulo 39, intitulado Ouvindo a Senhora Laura, ainda com referências ao capítulo anterior, o caso Tobias, né? Onde ali, em diálogo de Dona Laura com André a respeito do núcleo familiar, né, que é o núcleo fundamental e indispensável para o nosso aprendizado do amor fraterno. Tá? Aquele caso Tobias, onde ele, no plano espiritual de nosso lar, encontra-se junto da primeira esposa e da segunda esposa, né, onde há ali já um entendimento de irmãos no plano espiritual, de um amor fraterno, e as explicações nesse capítulo anterior de Dona Laura, a respeito das nossas responsabilidades diante do nosso processo evolutivo no que tange aos nossos relacionamentos, né? Entendendo sempre que enquanto aqui, na vida terrena, nós temos a titulagem de esposo, esposa, pais, filhos, avós, netos, sobrinhos, tios, de toda forma do elemento familiar consanguíneo, no plano espiritual nós não podemos nos esquecer de que lá somos todos irmãos, né? Filhos de um único Deus, nosso Criador, e, portanto, irmão também de nosso querido Mestre Jesus, ok? E para a continuidade dos nossos estudos, hoje no capítulo 40, Quem semeia, colherá. É o título deste capítulo, que também, como toda obra, pelo menos no meu julgamento, toda obra de André Luiz, mormente essa iniciante de nosso lar, para o nosso despertamento espiritual, é fundamental para os nossos aprendizados, né? Então, esse capítulo se inicia desta forma: Quem semeia, colherá. E André começa. Eu não sabia explicar a grande atração pela visita ao departamento feminino das câmaras de retificação. Falei a Narcisa do meu desejo, prontificando-se ela a satisfazer. Quer dizer que André Luiz tem um certo interesse em visitar o departamento feminino, né? Por razões lógicas e óbvias, ainda do retorno dos planos inferiores, das zonas inferiores, os espíritos ali são recolhidos em alas, como nos nossos hospitais, né? Em alas femininas e masculinas, ok? E aí, na continuação, ela, Narcisa, a enfermeira que está ajudando o André Luiz nessas observações, ela diz: quando o Pai nos convoca a determinado lugar, disse ela bondosa, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Cada situação na vida tem finalidade definida. Não deixe de observar este princípio em suas visitas aparentemente casuais. Desde que nossos pensamentos visem a prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas. Reparem neste trecho que parece simplesmente uma narrativa, mas de uma profunda realidade para todos nós e nossas reflexões. Só leu o início de novo. Quando o Pai nos convoca a determinado lugar, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Muitas das vezes nós achamos que alguns eventos da nossa existência casuais, né, são simplesmente uma coincidência, né? É assim, a casualidade na realidade não existe. Não existe as coisas acidentais, vamos dizer assim, propriamente dita, né? Quando às vezes nós somos levados a determinadas situações, alguma coisa para o nosso aprendizado, para a nossa correção, para o nosso processo de entendimento da nossa existência está por acontecer ou acontece. Que é o caso específico este que André Luiz nos relata, tá? Ele sente essa atração para visitar esta ala feminina, e ali a Narcisa lhe diz: alguma coisa será para seu proveito.
Então aproveite, né? E aí nós vamos dar continuidade para no desenrolar da nossa história, mas sempre focando para nós mesmos na nossa existência essa verdade, tá? Sempre que a gente é convocado a determinado lugar, a determinada situação, a encontrar determinada pessoa, né? Ou alguém a nos procurar, alguma tarefa nos aguarda. No mesmo dia, continuando, a enfermeira acompanhou-me à procura de Nemésia, prestigiosa cooperadora daquele setor de serviço. Não foi difícil encontrá-la. Filas de leitos muito alvos e bem cuidados exibiam mulheres que mais se assemelhavam a frangalhos humanos. Não nos esqueçamos que estamos ali vizinhos, né? O Ministério da Regeneração praticamente está quase que ligado, vizinho ao umbral, às zonas inferiores, né? Então, os espíritos ali retirados para assistência em nosso lar, né? Encontram-se num primeiro momento, né? Numa situação bastante deplorável. Aqui e ali gemidos lancinantes, acolá angustiosas exclamações. Nemésia, que se caracterizava pela mesma generosidade de Narcisa, falou com bondade. O amigo deve estar agora habituado a estes cenários. No departamento masculino, a situação é quase a mesma. E fazendo um gesto significativo, a companheira acentuou. Narcisa, faça o obséquio de acompanhar o nosso irmão e mostrar os serviços que julgar convenientes ao aprendizado dele. Fiquem à vontade. Minha amiga e eu comentávamos a vaidade humana sempre atida aos prazeres físicos, enumerando observações e ensinamentos, quando atingimos o pavilhão 7. Localizavam-se ali neste pavilhão, em algumas dezenas de mulheres, em leitos separados um a regular distância. Estudava eu, diz André Luiz, a fisionomia das enfermas, quando fixei alguém que me despertou mais viva a atenção. É aqui que começa esta observação inicial que fazíamos, né, a respeito deste interesse de André Luiz em visitar esta ala feminina, que nós vamos ver agora o desenrolar da tarefa que a Narcisa lhe disse que ele teria que executar. E aí André Luiz pensa, quem seria aquela mulher amargurada, de aparência original? Velhice que parecia prematura tipificava-lhe o semblante, em cujos lábios pairava um rito misto de ironia e resignação. Os olhos embaciados e tristes mostravam-se defeituosos. Memória inquieta, coração oprimido, em poucos instantes localizei-a no meu passado. Era Elisa. E aí ele se lembra de quem é esta moça com a qual ele se defronta nessa ala feminina. Aquela mesma Elisa que conhecera nos tempos de rapaz. Estava modificada pelo sofrimento, mas não podia ter quaisquer dúvidas. Lembrei perfeitamente o dia em que ela, humilde, penetrara em nossa casa, levada por velha amiga de minha mãe, que aceitou as recomendações trazidas, admitindo-as para os serviços domésticos. Ou seja, se Elisa se instalou no lar de André Luiz, quando ainda ele era rapaz, como uma empregada doméstica, né, ao serviço da sua mãe, ok? Então, ela passa a ter uma convivência ali com André Luiz em seu lar de jovem. A princípio, continua André Luiz, o ritmo comum nada de extraordinário. Depois, a intimidade excessiva de quem abusa da faculdade de mandar e da condição de servir alguém, Elisa pareceu-me bastante leviana e, quando a sós comigo, comentava sem escrúpulos certas aventuras da sua mocidade, agravando com isso a irreflexão dos nossos pensamentos. Então,
pelo desenrolar da carruagem, o andar da carruagem, André Luiz nos revela que ele e esta moça Elisa, que era a moça que auxiliava nos serviços domésticos do seu lar, passaram a ter uma convivência mais íntima, mais chegada. E segundo André Luiz, a própria moça trazia alguns comentários das suas aventuras de moça, fazendo com que o pensamento de ambos se expandisse no sentido de uma aproximação material sexual, evidentemente, ok? Então, veja que isso é uma situação que a gente sabe que em muitas famílias acaba acontecendo. Moças simplórias, às vezes, né? Diante de rapazes vistosos em casas de família mais abastadas, né? Esta situação fica bastante complicada em termos de relacionamento. Nós sabemos que a convivência faz com que nós nos aproximemos, e se há uma atração física, é quase que inevitável esta aproximação. Contudo, isto é porque nos falta ainda os sensos de responsabilidades de amor fraternal, fazendo com que o amor carnal, ou melhor, amor pode ser carnal, mas aí no caso a atração sexual se torne mais explícita e tão somente sob o comando dos nossos desejos, tá? Não nos esqueçamos que, embora estejamos materializados no corpo da carne, com os nossos órgãos físicos, nós temos no espírito a sede do desejo, a sede da vontade, a sede da responsabilidade ou da irresponsabilidade. Então, é sempre do espírito a esta questão com as quais se relacionam nos nossos muitos desvios dentro da matéria, principalmente no âmbito da sexualidade, ok? Por isso que já talvez em vídeos anteriores tenhamos dito, se não o fazemos agora, de que no livro Céu e Inferno de Allan Kardec, na segunda parte, primeiro capítulo sobre o passamento, traz lá a informação de que, além do apego à matéria propriamente dita, aos bens e tudo, a questão da sexualidade, quando muito ligados ainda às questões sexuais materiais, né, fazem com que o passamento nosso, a nossa transição do plano material para o plano espiritual se torne mais dificultoso, ok? Damos continuidades. E aí, André Luiz continua. Recordei o dia em que minha genitora me chamou a conselhos justos. Quer dizer, André Luiz teve a observação da mãe a respeito daquela intimidade, né? Aquela intimidade, dizia ela, não ficava bem. Era razoável que dispensássemos a serva generosa, a generosidade afetuosa, mas convinha pautar nossas relações com um sadio critério. Ou seja, não é porque é uma empregada doméstica necessitada daquele trabalho, de nos auxiliar no âmbito do lar, que nós vamos faltar com a gentileza e com o respeito devido. Agora, precisa-se ter em pauta a observação do entendimento do amor fraternal e das faltas de responsabilidades que nos levam a atos que não deveríamos estar praticando, ok? Entretanto, estouvadamente, levara eu muito longe a nossa camaradagem, aquela da amizade com a moça. Sob enorme angústia moral, abandonou Elisa mais tarde a nossa casa, sem coragem de me lançar em rosto qualquer acusação. Ou seja, André Luiz, de fato, tem um relacionamento mais íntimo com a moça, mas a moça depois sai do lar e não faz nenhuma revelação aos seus pais sobre o que se sucedeu entre ela e ele. E aí, o tempo passou, reduzindo o fato em meu pensamento, o episódio fortuito da existência humana. No entanto, o episódio como a coisa da vida estava também vivo. À minha frente tinha Elise agora vencida e humilhada. E Andrés continua nos seus pensamentos.
por onde vivera a mísera criatura tão cedo atirada a doloroso capítulo de sofrimentos? De onde vinha? Ah, naquele caso me defrontava o Silveira, perto de quem pudera repartir o débito com meu pai. Lembram-se, em capítulo anterior, o velho Silveira, que foi aquele comerciante que foi, vamos dizer assim, derrotado financeiramente pelo pai de André Luiz, e André Luiz, constrangido naquele encontro, pede-lhe perdão? Então, agora a situação, diferentemente daquele encontro de André com o Silveira, que era uma responsabilidade mais direta de seu pai, encontra-se com Elisa, que é uma de uma responsabilidade direta sua, ok? A dívida agora era inteiramente minha. Cheguei a tremer, envergonhado da exumação daquelas reminiscências, mas qual criança ansiosa de perdão pelas faltas cometidas, dirigi-me a Narcisa, pedindo orientação. Eu mesmo me admirava da confiança que aquelas santas mulheres me inspiravam. Vejo que, embora em situações para nós aqui terreno, as ideias que temos das pessoas de, como poderíamos dizer, de condições profissionais de auxílios que catalogamos como mais humildes, não humilhantes, mas mais humildes, mais simples, como enfermeiras, como pessoas cuidadoras de pessoas doentes, como auxiliares na limpeza, né? Para nós aqui na Terra são pessoas tratadas até com simplórias e nem dotadas de algum aspecto de inteligência. E quando lá em nosso lar nós vemos que essas pessoas são dignas de de profundo respeito pelo conhecimento espiritual que já detém, pela possibilidade de auxiliar como verdadeiras psicólogas, como verdadeiras professoras experientes nos assuntos da vida e da existência do plano espiritual. Tanto Dona Laura, que trabalha no Ministério do Auxílio, como Narcisa, enfermeira, nas câmaras de retificação, né, trazem nos diálogos que André Luiz nos revela, né, a profundidade de seus saberes das questões espirituais da alma humana. Tá? Então, tenhamos isto também em nossas reflexões de que nem sempre a condição de simplicidade no trato dos trabalhos que executamos, condiz com a realidade do conhecimento espiritual que, nestes casos, se demonstra bastante avançados. As condições, às vezes, de trabalho mais simples, mais humilde, ou até mesmo mais braçal, às vezes é por valioso aprendizado para o espírito, ok? Então André Luiz se dirige a Narcisa pedindo orientação. Eu mesmo me admirava da confiança que aquelas santas mulheres me inspiravam. Talvez nunca tivesse coragem de pedir ao ministro Clarencio, que tem uma ocupação mais elevada, as elucidações que pediria a mãe de Lísias e possivelmente outra seria minha conduta, desculpe, naquele instante se tivesse Tobias a meu lado. Considerando que a mulher generosa e cristã é sempre mãe, voltei-me para a enfermeira confiando mais do que nunca. Narcisa, pelo olhar que me endereçou, parecia tudo compreender. Comecei a falar contendo o pranto, mas a certa altura da confissão penosa, minha amiga obtemperou. Não precisa continuar, André. Adivinha o epílogo da história? Não se entregue a pensamentos destrutivos. Conheço o seu martírio moral de experiência própria. Entretanto, se o Senhor permitiu que reencontrasse agora esta irmã, é que já o considera em condições de resgatar a dívida. Olha a importância daquela frase inicial, de que quando o acaso, entre aspas, nos leva a uma situação, a um encontro, a
a uma atitude que achamos que é pura coincidência, está ali determinada tarefa muito importante para o nosso resgate espiritual, que é o caso que revela agora a dona Narcisa. Se o Senhor permitiu que reencontrasse agora esta irmã, é que já o considera em condições de resgatar a dívida perante esta moça, esta mulher. Bem, então, assim, há um provérbio que diz que Deus nos dá o frio segundo o cobertor. Jesus nos revelou que Deus Pai não dá uma carga maior do que a que nós possamos de fato suportar. Sempre que nós temos que resgatar débitos escabrosos dos nossas existências anteriores, Deus vai esperar nós tenhamos a compreensão e a fortaleza e a coragem necessária para resgatar. E mesmo assim, muitas das vezes nós falhamos. Mas falhamos por ainda medos, receios, ainda pela nossa imperfeição, pelo nosso caráter ainda mal formado, nós escapamos às responsabilidades que teríamos sim condições de resgatar. Se uma situação surgir, é porque nós temos condições de enfrentá-la. É que as nossas imperfeições às vezes falam mais alto que na matéria. Ok? Continuando. Vendo a minha indecisão, prosseguiu. Não tema, André. Aproxime-se dela e reconforte-a. Todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. Não é à toa o título desta lição, que colheremos o que semeamos. Né? Essa afirmativa não é frase doutrinária, é realidade universal. É lei de ação e reação que Kardec, através da espiritualidade superior, nos traz. A lei de ação e reação é uma lei universal de física e de sentimentos e de atitudes. Tenho colhido muito proveito de situações iguais a esta, diz Narcisa. Bem-aventurados os devedores em condições de pagar. Sempre temos condições. Quando nós nos defrontamos com situações que nos parecem difíceis de resgatar, saibamos que nós estamos em condições, sim. Não fujamos à responsabilidade. Vendo a minha decisão, bom, aqui eu estou repetindo o trecho, né? Bem-aventurados os devedores em condições de pagar. E percebendo-me a resolução firme de empreender o necessário ajuste de contas, acentuou. Vamos, mas não se dê a conhecer por enquanto. Faça-o depois de beneficiá-la com êxito. Isto faz com que a revelação, talvez dessa situação de André com Elisa na existência anterior, ainda quando eles eram jovens, né, talvez provocasse no espírito da moça ali ainda em recuperações, ideias de desequilíbrios que não fariam bem à sua recuperação. Por isso este aconselhamento de Narcisa, ok? Isto não será difícil pelo fato de continuar ela ainda inseguira quase que completa temporariamente. Então não seria necessário e saudável fazer este reconhecimento de André das suas existências anteriores. Pelas forças que a envolve, noto-lhe a triste característica das mães fracassadas e das mulheres de ninguém. Mulheres de ninguém é a expressão daquelas que se tiveram na sua vida, né, dedicadas, evidentemente, sexualmente a muitos homens, ok? Aproximamo-nos. Tomei a iniciativa da palavra confortadora. Elisa identificou-se dando o próprio nome e prestando de boa vontade outras informações. Havia 3 meses que fora recolhida às câmaras de retificação. Interessado em castigar a mim mesmo, diz André, diante de Narcisa, para que a lição penetrasse na alma com caracteres indeléveis, perguntei a ela, e a sua história, Elisa? Deve ter sofrido muito.
Sentindo a inflexão afetuosa da pergunta, ela sorriu muito resignada e desabafou. Para que lembrar coisas tão tristes? As experiências dolorosas ensinam sempre, objetei, diz André. A infeliz, que apresentava profunda modificação moral, meditou alguns momentos como quem concatenava ideias e falou. Minha experiência foi a de mulheres doidivanas que trocam o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. Veja o aclaramento de ideia que se nos dá ao espírito quando desencarnados, né? Enquanto na Terra achamos que talvez a vida glamourosa ou fácil, que se diz mulheres de vida fácil e não são de fato tão fáceis assim, né? Fazem com que as nossas ideias embotadas ainda pela matéria sejam deturpadas, a não ser que tenhamos um caráter firme dentro do nosso processo evolutivo. Vejo que agora ela, no plano do espírito, ela tem uma outra ideia. Minha experiência foi a de todas as mulheres doidivanas que trocam o pão bendito do trabalho pelo fel venenoso da ilusão. Nos tempos da mocidade e distância, como filha de um lar paupérrimo, vali-me do emprego em casa de abastado comerciante, onde a vida me impôs imensa transformação. Ou seja, essa vida dela tem início exatamente ali no lar de André Luiz, ok? Esse negociante tinha um filho tão jovem quanto eu, e depois da intimidade estabelecida entre nós, quando toda a relação de minha parte seria inútil, esqueci criminosamente que Deus reserva o trabalho a todos os que amem a vida sã, por mais faltosos que tenham sido, e entreguei-me a experiências dolorosas que não preciso comentar agora. Ou seja, veja a responsabilidade dos atos impensados de dois jovens, a responsabilidade é dos dois, mas André Luiz aí, de fato, tem a sua participação decisiva nesta intimidade com aquela moça, a Elisa, e é dali que, segundo a gente deduz pelo andar da carruagem, na nossa história, que Elisa vai se perder durante a sua existência terrena, ok? Conheci de perto o prazer, o luxo, o conforto material e, em seguida, o horror de mim mesmo. A sífilis, o hospital, o abandono de todos. Sabemos que a sífilis é uma dessas doenças contaminosas da promiscuidade sexual. As tremendas desilusões que culminavam na cegueira e na morte do corpo. Errei muito tempo em terrível desespero, mas um dia tanto roguei ao amparo de Virgem de Nazaré, que mensageiros do bem me recolheram por amor ao seu nome, trazendo-me a esta casa de abençoada consolação. Aí está, queridos. As nossas preces são sempre ouvidas, principalmente quando regadas com o sentimento puro e sincero da verdadeira fé. E ela roga a quem? A Maria, Maria de Nazaré, a Santíssima, que é a intercessora de todos nós, ok? Comovidíssimo até as lágrimas, André pergunta. E ele, como se chama o homem que a fez tão infeliz? Ouvindo-a então pronunciar o meu nome e de meus pais, aí ele pergunta, e você o odeia? Indaguei acabrunhado. Ela sorriu tristemente e respondeu, no período do meu sofrimento anterior, amaldiçoava-lhe a lembrança, nutrindo por ele um ódio mortal. Mas a irmã Nemésia modificou-me. Para odiá-lo, tenho que odiar a mim mesmo. No meu caso, a culpa deve ser repartida. Não devo, pois, recriminar ninguém. Ou seja, sabemos que aí, na juventude dos dois, André e Elisa, a responsabilidade foi dos dois, né? Às vezes pode acontecer de um ou outro lado ter uma certa porcentagem maior no desandar da situação.
Mas aí vejo que ela está há 3 meses ali nas câmaras de retificação, e nesse período a Nemésia, né, já lhe modificou um pouco os sentimentos, pois ali ela ainda trazia um ódio por André. E agora ela começou a entender que ela também tinha suas responsabilidades naquela situação do início da sua existência, um tanto quanto penosa, ok? Aquela humildade, diz André, sensibilizou-me. Tomei-lhe a destra e sobre a qual, sem que pudesse evitar, rolou uma lágrima de arrependimento e remorso. Ouça, minha amiga, fala André Luiz com emoção forte. Também eu me chamo André e preciso ajudá-la. Conte comigo doravante. E sua voz disse Elisa ingenuamente. Você parece a dele, com a sua voz. Pois bem, continuei comovido. Até agora não tenho propriamente uma família em nosso lar. Mas você será que minha irmã do coração. Conte com o meu devotamento de amigo. Então aqui, embora André ainda não se revele totalmente de quem ele foi na existência anterior, que ajudou a ela se desencaminhar, né? Ele, sob orientação de Narcisa, recebe agora como uma irmã do coração, ou seja, André principia um resgate através do espírito de fraternidade, deste amor que deve vigorar dentro de todos os nossos corações, tá? Então, ele, ao afirmar que ela faz parte agora do seu elo de sentimento mais estreito pelos laços da irmandade, ele vai resgatar o seu débito, tá? No semblante da sofredora, um grande sorriso parecia uma grande luz. Como lhe sou grata, diz ela, enxugando as lágrimas. Há quantos anos ninguém me fala assim nesse tom familiar, dando-me o consolo da amizade sincera. Que Jesus o abençoe. Nesse instante, quando minhas lágrimas se fizeram mais abundantes, Narcisa tomou-me as mãos paternamente e repetiu: Que Jesus o abençoe. Então veja, irmãos, queridos, nesse capítulo a revelação dessa situação aqui todos nós podemos e às vezes já tivemos tido a atravessar coisas semelhantes. Se vocês notaram, a Narcisa mesmo revelou que ela já passou por diversas situações dessas, de reencontrar pessoas com as quais havia tido alguns débitos que precisavam serem resgatados. Não é à toa aquela passagem do nosso querido Mestre Jesus, quando nós lá atrás queríamos, pelas leis de pena de talhão, de olho por olho, dente por dente, de vingança, de intolerância, de preconceitos, queríamos apedrejar aquela mulher tida como adúltera. E Jesus nos afiançou que atire a primeira pedra aquele que nunca teve um erro. Todos nós erramos, faz parte do nosso processo evolutivo, mas é indispensável para a firmeza de nosso caráter resgatarmos todos esses débitos anteriores, todos estes nossos erros, para que possamos, de coração aberto, enfrentarmos a nossa própria evolução. Fiquem com Deus. Um beijo a todos. Muito obrigado.